Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre as naves, né? As naves extraterrestres, né? O que significam essas luzes, essas naves? Qual o principal papel dessas naves, né? Então, o que são as naves, né? As naves são consciências mais elevadas, consciências que estão em níveis mais elevados de frequência, por isso que a gente vê luz, né? Então, o que acontece? Quando nós, seres humanos aqui, despertamos em algum nível, né? Existem vários níveis de despertar da consciência, mas quanto mais nós despertamos, mais conscientes nos tornamos, mais luz nós irradiamos, mais luz nós emitimos. Então, as naves é como se fossem nós elevados à quinta potência, né? Muito mais que isso, né? Como se fôssemos nós já num nível de consciência muito mais amplo, né? Por isso que a gente vê pontos de luz, né? Alguns veem pontos de luz, outros veem as próprias naves, né? Físicas, os formatos, etc. Mas sempre estão relacionadas à consciência. Então, o que significa? Significa consciência. Significa que a consciência é tudo que existe. Então, nós estamos aqui nessa fisicalidade, somos consciência, mas estamos encarnados numa dimensão mais densa. Então, por isso que a gente vê o nosso corpo físico, tem um corpo biológico, a consciência está lá dentro, e nós caminhamos, né, experienciamos essa consciência a partir da nossa fisicalidade. Por quê? Porque se a gente não tivesse dentro de um corpo físico, a consciência não poderia experimentar, né, experienciar a si mesma. Então, a nossa consciência desce nessa dimensão por N motivos, né, por N motivos, seja qual for a missão de cada um, ou a sua tarefa, ou o seu propósito, mas em todos os seres ela vai fazer uma experiência naquela dimensão e vai precisar de um avatar físico daquele tipo, né? Aqui a Terra você tem esse modelo, né? Vamos chamar assim, né? Todos nós temos 2 olhos, 2 mãos, de alguma forma nós somos parecidos, né? Ou seja, a gente tem um modelo, um corpo, né? Obviamente não somos iguais, mas temos, basicamente, somos todos desse formato, digamos assim, né? Então, essa experiência precisa, para ser feita, ela precisa de um corpo biológico que vai alojar essa consciência e vai fazer a experiência. Então, os corpos nossos, né? O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, eles sentem as coisas. A gente precisa sentir para experienciar. Por isso que a gente tem corpo emocional, por isso que a gente tem corpo mental, para a gente caminhar e ver as coisas, né? Para a gente projetar as coisas. Então, todos os sentidos, sejam eles físicos, os 5 sentidos, como os sentidos internos que nós temos, precisam ser desenvolvidos, precisam ser capacitados, ampliados, né? Eles precisam estar funcionando, né? Então, a gente tem um monte de glândulas, como a pineal, por exemplo, que na grande parte dos seres muitas vezes não está desperta, não está funcionando, está num nível de frequência que não permite que esse ser amplie suas faculdades superiores. E tudo isso vai sendo modificado conforme o ser vai evoluindo. Então ele vai aprendendo mais dele mesmo, e esses recursos, vamos chamar assim, né, que nós temos dessa tecnologia humana, vai sendo liberado para que a gente possa fazer uma experiência mais ampla, mais profunda. Então, qual que é o papel das naves, né? Qual que é o papel? O papel das naves é dinamizar energia, né? Então, a essência solar, essa essência cósmica, estelar, ela precisa vir de algum lugar. Como é que nós vamos introduzir na Terra energias mais elevadas, frequências mais elevadas, se não tem, o que a Terra não proporciona, precisa vir de outro lugar. Então, precisa vir de uma força extraplanetária para que seja introduzido na Terra e para que essas energias que contêm conhecimento e informação possam ser introduzidas nos seres. Os seres possam receber essa energia solar, receber esses códigos, né, de luz que contêm informação na consciência para que sejam ativados os seus mecanismos internos e ele possa, então, perceber, fazer a experiência com maior profundidade. Então, a experiência deixa de ser uma experiência física,
Por quê? Porque na experiência física nós não precisamos das naves. Nós utilizamos nossos sentidos físicos e vamos lá, né? Vamos no restaurante, vamos, né? Fazemos aquelas nossas experiênciazinhas de dia a dia e com elas, com os nossos sentidos físicos, é suficiente, né? Agora, a consciência, quando está nesse nível de construção do ego, porque a gente precisa construir o ego, né? A gente constrói um personagem, constrói uma personalidade para depois destruí-la, entre aspas, né? Depois abandoná-la ou transmutá-la. Não vamos chamar abandoná-la, mas depois a gente vai ter que transmutar essa personalidade no seu próprio eu superior, né? Então essa personalidade vai ter que ser transmutada, vai ter que ser trabalhada para ela se tornar uma personalidade espiritual, vamos chamar assim, né? Para ela evoluir, porque a personalidade não pode ficar criancinha lá brigando com os outros, por exemplo, né? Então ela tem que ter maturidade para conversar com as pessoas, para fazer as coisas acontecerem. Tudo isso ela vai ter que passar por um processo de mudança. Então o que as naves fazem? Elas trazem essa consciência, essas energias, essas essências solares, elas irradiam, né, quem entra em contato com uma nave já está preparado para trabalhar internamente as suas próprias energias, a sua própria consciência. Então isso se torna visível para uma pessoa, pode ser visível fisicamente ou pode ser por meio de luz, como foi no meu caso não foi físico, né? Mas cada caso é um caso, né? Então o que acontece, né? Quando a gente entra em contato com energias superiores, seja através de naves, seja através do que for, né? Mas é uma energia que está extrafísica. Extrafísica é a parte extrafísica nossa. Todos nós somos seres multidimensionais. Todos nós temos a nossa consciência, né, mais ampla. Todos nós temos o eu superior. Todos nós temos um arquétipo, um modelo que foi criado, projetado e que está nos guiando. E nós estamos aqui fazendo essa experiência coligadas com ele. Só que a gente passa a maior parte do tempo, né, boa parte da nossa vida, sem saber que existe isso. Até que chega um momento que a gente precisa encontrar isso. Que é encontrar o nosso, como Jesus disse, o Pai. Quem é o Pai lá no caso? É a consciência nave. É aquele que comanda o avatar. Então, esses contatos trazem energia, né? Eles vão dinamizar, trazer uma frequência para que o ser se coligue com a sua própria origem, com o seu próprio arquétipo. Por quê? Porque nós temos que nos fundir, nós temos que se unir. Então, o que Jesus fez? Ele se uniu ao Pai para desempenhar a sua tarefa. Ele não podia fazer sozinho. Ele falou, eu por mim nada posso, eu não posso ficar aqui nesse mundo confuso sem saber o que fazer, né? Nesse mundo cheio de personagens, de emoções, de formas diferentes, de pensamentos, de coisas, sem saber o que de fato do meu modelo quer que eu faça. Então, no meu caso, o que é esse comando quer que eu faça, né? Então, o que é esse comando? Como funciona? Aí, no momento que você aciona e questiona e fala, ok, quero saber o que é, você começa a receber as informações, que vêm através de frequências, energia. Então, no universo, não existe... a informação ela está contida dentro de uma energia, né? Então, quando a gente capta uma energia, a gente capta uma informação, a gente capta um conhecimento, uma percepção. Por isso que as naves estão no céu, né? Então, por isso que elas estão lá em cima. Porque elas querem que a gente olhe para cima, que a gente considere o eu superior, que a gente considere um movimento para o alto, que a gente saia e pare de olhar as coisas terrenas, mundanas, das formas físicas, com os nossos sentidos físicos, e passe a olhar e captar com os sentidos internos. Porque enquanto você olha uma nave com seus sentidos físicos, você continua na fisicalidade. Você não consegue compreender o que aquilo quer te dizer. Então, por isso que a gente diz, quando acontece algo assim,
silencia e entra em contato com o seu mundo interno, com o seu coração, com o que está lá dentro. Por quê? Porque a nave está se comunicando com você por dentro, apesar de ela aparecer de fora. Então ela vem de fora, né, como uma forma de se comunicar com determinados seres, porque é a melhor forma que aquele ser tem para se comunicar. Ele prefere assim, ele já até escolheu aquilo, mas não se lembra. Então a nave fala, oi, estamos aqui, né? Está tentando relembrar o ser de quem ele é. Então aí começa um processo que o ser tem que se voltar para dentro, né, com o autoconhecimento, para poder perceber e entender o que está sendo solicitado. O que é isso? Né? Então aí nós precisamos de silêncio, gente. Nós precisamos silenciar, nós precisamos de introspecção, precisamos de calma, de paciência. Por quê? Porque nenhum mecanismo, gente. Eu me entreguei ao processo, porque eu nunca gostei da mente, né? Eu nunca gostei da mente dando pitaco. Então eu sempre tive essa coisa de ver o que tem por trás da mente, né? Isso me ajudou, mas de certa forma ela vem, né? Por quê? Porque existe uma mente coletiva que quer manter você na mente. Então você tem que se abstrair, você tem que deixar esse mecanismo humano de lado, que vai te dizer que aquilo é só um objeto, como dizem aqui, né, os cientistas, é um objeto não identificado, né, não sei o que é, um objeto qualquer, e vão te convencer de que aquilo não é nada. Mas as pessoas, né, que têm contato, muitas, são milhares de pessoas que já tiveram esses contatos, elas sabem que não é não identificado e que não é bobagem, né? Por quê? Porque aquilo está falando com a consciência delas. Então são milhares de pessoas que se transformaram, milhares de pessoas que passaram por coisas magníficas. E assim, tudo isso vai acontecendo porque a gente está disponível, né? Então a consciência é tudo que existe, né? Então as naves, elas vêm para nos auxiliar nesse processo de reconhecimento de quem somos. Então se a gente não olhasse para o céu, se a gente não fizesse um movimento de sair da Terra, entre aspas, né, de se abstrair desse mundo físico, que as pessoas continuam andando olhando, né, elas estão andando olhando, né, olhando para a tela, e elas não olham para outra coisa. Então é uma forma de levar as pessoas para outro nível de percepção. Você mover os olhos para o alto já te leva para outra percepção. Então essas energias solares trazem, através das naves, através do Sol. O Sol é um espelho também de energias solares, né? Todas essas coisas que estão acontecendo no sistema solar, ele está irradiando, né, uma série de energias que vão aumentando as frequências do planeta, permitindo que os seres tomem consciência de quem eles são e se unam a quem eles são. Que é uma coisa simples, mas exige coragem. Exige coragem. Por quê? Porque a grande maioria da nossa encarnação a gente passou sem saber disso, né? Então a gente não sabia e achava que a gente precisava de muitas coisas, né, para conseguir alguma coisa na vida, né? Então as crenças, tudo isso foi sendo criado por ignorância da nossa parte, né? E porque não houve participação do setor educacional, de tudo mais, né, sem criticar, mas que não teve nenhum mecanismo, nenhuma instituição que nos orientasse sobre isso. Então, quem não busca autoconhecimento e também não busca outros tipos de pesquisas e estudos, acaba ficando de fora e nem sabe que isso existe. Então, o papel das naves é trazer consciência, informação e apoio interno. Apoio interno. Então, quando isso acontece, normalmente, uma pessoa que já teve contato acaba aparecendo na vida de alguém. Por quê? Porque é a conexão. Então, nós que estamos aqui, né, são muitas sementes estelares, todos se chama assim, né, mas tem milhares de pessoas, de seres que estão trabalhando para ajudar outros seres nessas reconexões. Então, isso
acaba sendo um agente de transformação que está naquele local, e então a nave traz essa informação, esse ser conecta essa informação e imediatamente aquele que está ali fazendo esse trabalho é conectado junto, né? Para que auxilie o maior número de pessoas também nessas reconexões. Então não tem nada fora, porque não existe nada fora do universo, né? Então é só uma percepção de que a gente acha, não, eu estou separado. Não, a única coisa que separa o ser dele mesmo é a mente. Então a mente, ela precisa ser trabalhada, purificada, ordenada, para que possa ser rendida, né, entregue para essa força maior, que é o eu superior da pessoa, que não é uma coisa que está fora, é a pessoa organizada, né, é a pessoa verdadeira, real. E esse processo acontece justamente com o apoio das naves. Então aí as naves têm vários papéis, várias atribuições, né, vários tipos de operações que auxiliam toda a humanidade em tudo que é necessário. Então, por isso que a gente tem que estar disponível e agradecer esses contatos. Por quê? Porque eles estão mostrando para a gente que a gente está no caminho certo, né? Vai chegar um momento, né, não sabemos como vai ser isso, né? Não temos essa informação, temos algumas, mas não temos nada oficial, digamos assim, né? Temos algumas que recebemos, mas não sabemos se vai ser assim mesmo ou não. Entendendo que tudo o que acontece, todas as informações que são reveladas, elas sempre mudam. Por quê? Porque a humanidade está evoluindo. Então, na medida que você tem uma humanidade mais aberta a essas conexões com as naves, por exemplo, que já não ficam com medo, que não acham que isso é bobagem, que estão disponíveis para conhecer mais de tudo, mais delas mesmas, né? Que na verdade as naves nada mais são que as consciências, a nossa consciência expandida, a nossa consciência que reconhece que fazemos parte do universo, né? Fazemos parte de um plano cósmico. Então, para quem está nesse processo, isso é maravilhoso, né? Então, as informações que a gente recebe podem mudar em função do nível que a humanidade, consciência que a humanidade consegue assimilar sobre isso. Por quê? Porque ninguém pode forçar, né? Existe uma velocidade de cada ser, mas que o conjunto de seres leva uma média, vamos dizer assim, né? Então vamos imaginar que a gente tem 1 milhão de pessoas que, de uma nota de 1 a 10, tem lá 8 em relação às naves. Então isso está dentro do processo e já está acontecendo. Agora, se a gente tem, desse 1 milhão, a gente tem nota 2, a revelação disso vai ter que ser em outro momento ou de outra forma. Por quê? Porque a humanidade está fora dessa percepção, porque é uma percepção, né? Então, quando a maior parte, ou grande parte das pessoas, não maior, né? Porque a gente sabe que tem 8 bilhões de pessoas, e existem pessoas que não vão despertar para isso, porque não faz parte do plano de alma delas. Então não tem nada a ver com naves, não tem nada a ver com consciência, elas não estão para isso, nesse momento. Então, da parcela que está, ou seja, que foi programado, planejado, e que está para participar disso, que tenha uma quantidade suficiente de pessoas para levar essa linha do tempo, né, essa curva ascendente, para um ponto em que isso seja mais simples, mais fácil, e que seja, é isso, né, mais ou menos assim, que a gente fala, nossa, né, a gente estava, por quê? Porque o ser humano, nós como seres humanos, aprendemos a criar expectativa. E isso é um grande empecilho para o processo evolutivo. Por quê? Porque todo o processo, né, em muitas fases que passei e que passo, fala, não, vem de novo, não crie expectativas, né? Então, por quê? Porque não tem expectativa. Se você criar uma expectativa, você está tentando forçar uma hipótese.
Você está tentando que aquilo seja aquilo que você acha que tem que ser. E não existe isso no universo, porque no universo você tem que soltar a expectativa, e aquilo vai se revelar, e vai se revelar muito melhor e muito maior do que você imaginava. Por isso que a expectativa nossa, humana, é ridícula com o plano cósmico. Ela fala, nossa, você só queria isso, né? Eles acham a gente totalmente, falam, meu Deus, né? Vocês são uma graça, né? Porque vocês querem coisinhas, né? Diante de um plano desse. Então, eles forçam a gente a ir mais além, mais sem expectativa. Por quê? Porque quando eu relaxo e falo, não, o plano sabe, eu só estou aqui como instrumento e mais nada. Então, aí vem tudo e fala, agora vai para lá, vira para cá. E aí você entra no fluxo. Por quê? Porque quando você cria expectativa, você quer tentar controlar. E o controle vem do ego humano. E o ego humano não faz parte do plano cósmico. O plano cósmico é a rendição do ego humano. É a entrega do ser físico ao ser cósmico. Então, o ser físico tem que se unir ao ser cósmico, né, se tornar um só, mas seguindo um plano maior. Por quê? Porque senão o que ele vai trazer para a Terra? A mesma bagunça, o mesmo caos que está aqui. Então a gente vai chegar e vai fazer palestras motivacionais? Não existe, gente, né? Então palestras, sem falar mal dos palestrantes motivacionais, eles fazem o seu trabalho num determinado nível de consciência, mas isso já não vai funcionar mais. Por quê? Porque o ser humano precisa transcender a mente, porque a motivação vem da mente. Então eu preciso de um motivo para acordar. Você está vivo, né? Então essas são as mensagens que vêm do alto. Você está vivo, estar vivo é um milagre. Que motivo você quer além desse? Então veja como muda de nível, né? Então eles chacoalham a gente, falam, você precisa de motivo para levantar da cama? Gente, eu estou viva. Aí você sai que nem um louco da cama, né? Meu Deus do céu, eu estou viva. Nossa Senhora, eu estou viva, eu acordei. Aí vem todo um processo, né, que a gente passa, todos nós, né, que despertamos, todas as pessoas despertam, passam por isso, né, que é, e se fosse o último dia hoje? O último dia da sua vida? Você precisaria de um motivo? Você precisa de um motivo? Que motivo? Se fosse o último dia? Aí você fala, meu Deus, preciso perdoar alguém. Você sai correndo, abre a porta para perdoar. Você começa a fazer um movimento, você se movimenta de verdade. Então você não está mais ali sentado esperando alguma coisa. Porque que motivo que você precisa? Não precisa. O motivo é existir. Então o que é o plano cósmico? O plano cósmico está conectado à nossa existência, à nossa origem. Então o que eles nos alertam? O buscar sempre, estar sempre conectado à sua essência. Por quê? Porque lá está o plano. Lá está o eu superior, lá está a energia que vai te mover para o próximo passo, sem expectativa. Porque se você tem expectativa, você continua acreditando que você é quem manda no plano, o ego, né? Então, quando o despertar acontece, ele acontece por quê? Porque o ego cedeu. Ele falou, não quero mais nada. Eu falei, eu não quero saber. Eu quero saber o que é, porque eu não quero fazer o que não é. Então aí o plano, ou a energia, as naves, falam, ok, agora sim, né? Agora podemos atuar através do ser em conjunto. E aí a gente percebe que ninguém está sozinho. Que ninguém está sozinho. Que a gente nem poderia estar sozinho dentro de um planeta desse, totalmente caótico, né? Então a gente tem que estar realmente dentro de uma corrente energética, de um plano que a gente vai fazendo, vai manifestando, vai sendo mais de nós mesmos e vai compreendendo. Então as naves não são né, coisas invisíveis que não servem para nada, né? E também não são perigosas, né? Não são nada disso. São consciências amorosas que fazem parte da nossa vida, né? Que são parte de nós. São a parte de nós que está no plano extrafísico, no plano superior.
e que precisa se unir a nosso avatar, para que o personagem, o avatar, possa continuar a sua jornada, agora sim, seguindo, não mais às cegas, né? Seguindo um plano, seguindo uma conduta, seguindo leis superiores. Aí a gente começa a aprender tudo isso, seguindo as leis cósmicas, aprender, né? Reaprender, né? A gente esqueceu e começa a reaprender e retornar para aquilo que nós somos. Então, se não houvesse esse movimento, a gente não teria chegado aqui, não, porque a gente veio através das ondas. Então, nós viemos através delas, estamos retornando para elas. Então, esse movimento é o mesmo, só que a gente tem que passar pelo processo do despertar, do relembrar, do acordar, para conseguir entender, falar, agora eu estou entendendo por que eu fazia isso assim, fazia aquilo, por que eu não fiz isso, por que eu fiz aquilo. E aí tudo vai acontecendo quando o ser decide participar desse processo, que é o próprio processo da própria vida do ser. Então, negligenciar, né, o que existem, que isso existe, é negligenciar a existência. Porque como é que nós chegamos aqui? Nosso corpo biológico, sim, veio através do nascimento, do útero materno, tem todo um processo de nascimento físico desse planeta, que é assim, nesse planeta. Mas, e a nossa alma? De onde que ela veio? Como é que ela foi introjetada no corpo, né? Que é a nossa consciência. Como é que isso acontece? Então, isso é o processo superior, né? E esse processo não pode ser negligenciado nem esquecido, né? Porque o corpo, como é que funcionaria sem um espírito, sem uma alma, né? Não existiria, não poderia. Então, a vida, aí sim, a jornada do ser, ela vai estar coligada com essas comunidades, né, galácticas, que já fazem parte, já fizeram parte da vida do ser e fazem. E aí ele vai começar a relembrar e vai encontrar, inclusive, almas, famílias de almas que podem estar encarnadas no planeta e começa a encontrar. Então as coisas vão aparecendo para ele compreender e relembrar e entender quem ele é. Então não tem nada, nenhum misticismo, nenhum mito, nada disso. Isso é real, né? Só que para a ciência, como a ciência não encontrou evidências físicas, materiais, como ela gosta, então ela desconsiderou. Então ela nem quer saber dos seres que tiveram ou têm essas experiências. Por quê? Porque ela não consegue comprovar cientificamente. Aí você vai lá, tira uma foto, faz alguma coisa, aí eles falam, não, mas olha isso aqui. Aí eles começam a pegar a lente física, material do olho físico e começam a falar, não, isso aqui é porque a imagem da câmera era a câmera que tinha um problema, né? Aquele outro, não, é porque bateu um reflexo, olha, foi um reflexo não sei de onde. E eles vão justificar que aquilo não é real, que aquilo não existe. Por quê? Porque a grande maioria não quer que isso seja revelado. Não é que não existe. Muitos deles foram contactados, muitos deles sabem disso, mas a revelação só vai acontecer quando isso for oficial, né? Então, quando isso se tornar realmente algo oficial para toda a humanidade, então aí todos aqueles que já participam disso, né, que já estão envolvidos no sentido de vida, né, a gente não é uma coisa, não é um ser de qualquer outro lugar, somos nós mesmos no plano superior, e todos aqueles que estão participando do processo, eles vão se unir. E aí você vai ter muito mais pessoas trabalhando essas questões de evolução, de trabalho interno. Por quê? Porque elas vão estar tranquilas fazendo o processo, né? Ele vai se tornar natural. Aí vai se tornar natural, vai chegar um momento que vai ser natural que outras civilizações estejam presentes na Terra, que outros seres de outras órbitas
estejam fazendo trabalhos na Terra. E isso tudo vai ficar como, nossa, quanto tempo perdido. Então vai ser mais ou menos assim. Aí a humanidade vai falar, nossa, a gente ficou tanto tempo fora desse cenário tão bonito, né? Tão rico. Por quê? Porque seres de outras órbitas conhecem determinadas tecnologias, outras, e isso tudo eles vão trazendo para cá e vão ajudando a humanidade a evoluir em todos os sentidos, né? Em todos. Então, por que ficar de fora da evolução por medo, né? Por um medo imaginário, porque ele não é real, né? Por um medo que foi colocado dentro do ser para deixar ele de fora de um processo evolutivo, de um processo extremamente valioso para a vida dele e que é o único, gente, que só vai acontecer agora. Ou seja, a transição planetária chega um momento que termina e essa janela de oportunidade termina, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo essa janela de oportunidade para a gente evoluir e se conectar às pessoas que também querem. Porque aí a gente vai criando uma egrégora, vai criando uma energia que vai auxiliando outros, né, a fazerem esse processo também. E aí vai se aproveitando essa curva, né, essa janela, e vai aumentando essa curva, elevando a frequência do planeta e consolidando essas linhas do tempo, que são as linhas do tempo onde a gente vai estar conectado a outras civilizações. Porque o que nós vamos fazer num planeta com civilizações que não tem nada a agregar, né? Ou seja, que elas não têm nenhum aprendizado adicional. Não conseguimos desenvolver as tecnologias necessárias para a regeneração da Terra, né? Então, a tecnologia de genética, medicina, quântica, de cura, de tudo, ela tem que vir de uma civilização que já passou por isso e que disponibiliza essas tecnologias porque tem a tecnologia, porque desenvolveu, porque fez, né? Porque participou, cresceu em consciência a civilização e ela tem disponível isso. Então ela vem e ajuda o ser humano e toda a natureza para se transformar. Então sem isso, e que nós vamos esperar que alguém descubra o quê? Em nível físico, né? Em nível material físico, é humanamente impossível de você, mesmo que você tenha um microscópio mais poderoso do mundo, você não vai conseguir encontrar a consciência, né? Você não vai conseguir, porque não tem como, né? Você tem que passar pela experiência. Não é uma experiência física de um microscópio que você vai observar com um olho físico e vai falar, ali está a consciência, está ali, tá, tô vendo. E ainda assim você vai falar, tô vendo, e vai ficar nisso. E vai continuar achando que é uma bobagem. Então, esse ser físico não tem capacidade de compreender o ser cósmico. Agora, o ser cósmico conhece completamente nós como ser físico. Então, eles sabem tudo, todas as nossas bobagens, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós temos de potencial, tudo aquilo que nós não temos a menor capacidade de fazer. Então, tudo isso é visto, tudo isso é conhecido, né? A gente achar que a gente sabe, aí eles sabem que a gente não sabe, e tudo isso vai sendo ajudado, né? Porque o que nós estamos fazendo hoje, milhares de seres já fizeram no passado, né? Então, todos os mestres ascensos, todos que passaram por aqui, já fizeram isso há muito tempo e conhecem as nossas dificuldades. Então, se a gente não se entregar com humildade, a gente não vai aprender nada, né? A gente vai chega Jesus, Jesus tá, né? Tá legal, você foi ao Pai, tá? Como é que é isso, né? A gente vai achar que é uma coisa assim, de fora, né? Uma coisa que você entra numa igreja, por exemplo, faz uma meia dúzia de orações, vai embora e fala, sim, já resolvi o problema. E não é, né? Então a gente tem o se entregar, é se entregar de verdade, é se entregar de corpo, alma, espírito, é se entregar completamente ao processo. E apoiar
outras pessoas a partir do momento que a gente faz esse processo. E aí as naves estão aí para nos auxiliar, porque elas estão vendo as nossas dificuldades e elas sabem quais são, mas elas não podem atuar sem a nossa permissão. Jamais, porque isso é contra uma lei superior. Eu não posso chegar para um ser, não, agora você tem que fazer isso, agora, né? Falar, tem uma nave lá, agora você vai. Não, a nave, o ser, o contato entre eles é só deles. E essa forma de interação, ela vai acontecer mais ou menos em função da disponibilidade do ser em relação àquilo. Porque o seu ser fala, não, eu não quero nada disso. Ok? Ele tem livre-arbítrio. Nenhuma entidade superior, nenhuma hierarquia, nada, absolutamente nada, nenhuma lei pode atuar em algum ser que não esteja disponível, que não aceite o processo. Porque isso é contra as leis da vida. Né? Você não pode, jamais. Então, tudo isso é uma oportunidade e nós, como consciência, no nível em que estamos, a gente vai autorizar, se a gente se sente que está no momento, a gente vai em busca disso. Se a gente sente que não é o momento, não tem problema nenhum, né? Não tem certo, não tem errado. O importante é a gente saber que isso existe. A partir do momento que existem outras experiências e outros seres colocando isso também para auxiliar. Né? Então, qual que é o papel desses seres? Né? É justamente isso, é mostrar, revelar de alguma forma que isso existe, né? Existe essas conexões, mas que ninguém pode obrigar ninguém a nada. Né? Então, a expansão de consciência é justamente o reconhecimento de que não somos um ser físico apenas. Fazemos a experiência física, mas para que a gente possa melhorar a nossa experiência física, nós precisamos de um ser maior, de um ser cósmico, né? de um eu superior, de um ser mais poderoso que venha, que traga essas informações, e então a gente vai caminhar nesse mundo com uma experiência, participando de experiências maiores, né? E não mais só experiências cotidianas, rotineiras, repetitivas, porque essas o ser físico já está até aqui, né? Ele fala, não quero mais ficar fazendo a mesma coisa. Todo mundo quer uma experiência diferente. Então, a oportunidade do ser de se unir ao todo é você ampliar a sua capacidade de experienciar a vida. Experienciar mais de si mesmo. Não é uma coisa desconhecida. É uma coisa desconhecida no sentido de que a gente precisa se aprofundar em nós mesmos. Mas é mais de nós mesmos. Então, se eu via uma coisa como um nível de profundidade, hoje eu vejo a mesma coisa com outro nível. Então, cada vez a gente se torna mais profundo, mais amplo e mais inclusivo. E esse é o papel das naves também. É unir as civilizações. Unir significa unir em propósito. Porque como é que você une as pessoas? Se cada uma tem um objetivo. A gente não une as pessoas, porque as pessoas falam, não, tá, você fala, então vamos nos organizar hoje para um projeto assim, assado. Aí a pessoa fala, não, hoje eu não tenho tempo, porque hoje eu tenho que fazer isso, aquilo. Por quê? Porque elas não estão unidas por um propósito maior. Elas estão fazendo as suas vidas individualmente por objetivos pessoais. Não que a gente não tenha objetivos pessoais, mas a gente precisa sair disso. A gente realiza os nossos objetivos a partir do momento que a gente auxilia o objetivo maior. É o contrário. Então, o plano cósmico é, nós trabalhamos para o todo, para o planeta se harmonizar. Então, se nós estamos trabalhando para o planeta se harmonizar, a nossa vida vai se harmonizar. Esse é o sentido, né? Por quê? Porque é de cima para baixo. Então, eu estou trabalhando, estou me unindo, a consciência expandindo, na minha vida eu vou fazer diferente. E eu vou ter os recursos e a prosperidade necessária para manter todas as frequências e todas essas coisas, né? Então, o que Jesus ensinou do buscar antes o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado, ele usou parábolas, ele usava essa linguagem
Mas quer dizer o quê? Se nós buscamos a consciência de quem somos, então o restante tem que ser acrescentado a nós, né? Obrigatoriamente. Por quê? Porque nós estamos nos unindo à verdade do todo, né? À realidade, e não buscando as coisas pelo ego. Não, eu quero X metas. 30% é meu, não sei quanto é teu. Isso é o quê? Isso é o ego, é pessoal. Agora, quando a gente diz, não, todos irão prosperar no planeta, porque as peças vão se encaixar, porque cada ser vai se tornar aquilo que ele é. Então, a divisão, entre aspas, não vai ser uma divisão, vai ser uma prosperidade contínua para todos, porque todos estão trabalhando para uma visão maior de mundo, né? Então, as naves, elas estão aqui para nos auxiliar, e jamais para nos prejudicar. Não existe isso, né? Então, isso tudo é colocado para quê? Para desligar o ser dessa possibilidade. Porque essa possibilidade que está acontecendo no planeta, ela é única. Ela não vai ficar aí. As naves vão ficar aí. Elas vão ficar aí até não sei quando. Não. Existe essa janela do tempo, e isso está aí, e a gente tem que aproveitar a oportunidade. Então, abraçar a oportunidade ou não abraçar, cabe a cada um de nós decidir. E não tem problema se achar que não, assim como não tem problema se achar que sim. Tudo faz parte de um plano maior, né? E a gente só tem que sair dessa zona de conforto, né? E também das notícias. As notícias que dizem isso é bom, aquilo não é. O importante é a gente se abrir para receber essas mensagens. Porque aí nós mesmos vamos tirar nossas conclusões. Não vai ser alguém que contou. Se alguém tivesse me contado e eu não tivesse experienciado, eu falaria, ok. No passado, bem no passado que eu vi essas questões de nave, aquilo não passava, mas nem... Eu falava, ok. Eu falava, não. Sim. Aquilo passava por mim assim, eu falava, é interessante isso, tem algum objeto? Não, tá, mas aquilo para mim não tinha nenhum significado. O único significado que tinha para mim era a energia sim. Então, para mim, a energia me dizia coisas. Mas essas questões de objetos, não sei o que, para mim não tinha. Tanto que o que veio ao meu encontro? A energia, as luzes. Por quê? Porque, para mim, isso tinha sentido. Então, para cada um, tem um sentido. Para cada um tem um sentido. Por isso que a gente tem que estar conectado com aquilo que faz sentido para nós. E deixar de lado aquilo que não faz. Aquilo que não faz. Não ressoa com a alma. Porque quando ressoa com a alma, né? Então a alma capta e compreende. Quando não ressoa, é porque a alma diz, isso não faz parte do meu campo, não faz parte da minha informação e não é necessário. Porque a maioria das vezes não é necessário. A gente não precisa passar por aquilo daquela forma. Enquanto que o outro precisa passar por aquilo daquela forma. O importante é que todos nós estamos indo para um único caminho. Então o caminho, a forma de chegar lá é diferente. Mas o lugar, entre aspas, porque não tem um lugar, né, para a gente chegar, mas a integração, a integridade do ser é o objetivo de todos, se integrar. Integrar corpo, alma, espírito, se unir e viver de forma integrada, sem esse jogo de dualidade, sem essas forças da mente, sem essas coisas de controle do sistema, de matrix, o que for. Todas essas coisas não fazem parte de um plano evolutivo. Então o objetivo é a gente ir se unindo, fazendo esse trabalho, aceitando ajuda se achar necessário e seguindo, para a gente sair desse jogo de terceira dimensão que está na Terra, deixará de existir quando o planeta se tornar já um planeta de quinta dimensão, um planeta consagrado, né, um planeta sagrado, aonde o ser físico vai se unir ao ser cósmico. Gratidão.